Senhoras e senhores, eu não esperava a presença de Paulo Brax na coletiva de apresentação de Youssoufa Indy, ocorrida nesta gloriosa quarta-feira em Vila Belmiro. E eu estava em trânsito, né? Eu estava em São Paulo ontem, onde participei do programa do Cross, lá nos estúdios Flow, coisa chique. Tem lá no YouTube do Cross, se você quiser assistir. Então, estava por São Paulo, não pude vir para Santos a tempo da coletiva. Cheguei nesta tarde e sentei para ver o pronunciamento inesperado, o pronunciamento surpresa de Paulo Brax antes da apresentação do Indy. Minha ideia era fazer um vídeo apenas sobre a venda do Patati, mas para o fim deste vídeo comentarei um pouco, caso te interesse, é só adiantar lá para o fim do vídeo. Mas as palavras de Paulo Brax foram fortíssimas, houve ali um recado muito forte, principalmente na minha interpretação. É claro, a Fábio Carilli. Eu não esperava realmente essa postura, e se a gente sempre fala que o papel do Paulo Brax, para muitos, e principalmente dentro da diretoria, foi pensada a chegada dele para ser um escudo, hoje a gente viu este escudo sendo colocado para jogo, estando em ação. Funcionou, já que a gente pode comentar que a diretoria não tem dado coletivas, nem o presidente, nem nenhum outro membro, por exemplo, Alexandre Galo, sei lá, ninguém do comitê de gestão, também nunca falam, enfim. E o Brax não apareceu há um tempinho, sempre é o técnico pós-jogo e raramente um jogador em alguma situação específica. Dessa vez teve lá o CEO do clube, Paulo Brax, e falando coisas muito fortes. Então, vamos colocar esse trecho agora aqui, são uns 2 minutos e pouco, e eu volto para comentar 3 tópicos desse trecho que para mim foram muito, muito, muito importantes mesmo. Eu precisava falar com os torcedores, pedir esse espaço aqui na nossa coletiva para a gente falar algumas palavras. A sexta-feira aqui, mês passado, né? Mas foi sexta-feira, foi constrangedor, foi inadmissível, foi indefensável. A Série B é uma competição muito difícil e a gente não pode deixá-la ainda mais difícil. O retorno é ruim dentro da nossa expectativa de performance e a responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata. Desde sexta-feira ao final do jogo, fizemos reuniões duras, comissão, técnica, direção, sábado e domingo de muito trabalho dentro do CT. E fizemos algumas ações, algumas cobranças internas, que tiveram como consequência mudança de programação, mudança de carga de treinos. Ontem mesmo, vocês acompanharam, a gente fez um jogo treino no CT, tivemos um duplo período de treinamentos. E nós estamos prontos para agir. Nós estamos prontos para encarar esse momento que é sensível. Mais de 60% da competição já passou. E nós não podemos errar. E não há trava nenhuma que nos impeça de agir, se necessário for. A janela de registros fechou ontem, eu preciso parabenizar o esforço grande do departamento de futebol, do departamento jurídico, de todo o clube, para podermos efetivar a chegada de 6 atletas, Renan, Billy, Wendel, La Quintana e o Sulfa, que nós vamos apresentar hoje, e o Luan Pérez, faltando 24 horas para a janela fechar, um jogador identificado com o clube, um jogador com quase 100 jogos pelo clube, vice-campeão aqui dentro, e a gente ficou muito feliz em poder concretizar essa vinda dele. Também de saídas, também de não saídas dentro da filosofia da gestão, de valorização e identificação de atletas aqui no clube.
de busca por conquistas desses atletas aqui dentro do clube. Por fim, para não falar só de futebol profissional, nós estamos muito atentos à base e ao feminino, às necessidades de melhorias e de intervenções, e teremos algumas mudanças que nos próximos dias os senhores ficarão cientes. Cobrindo o Santos aqui no Eu Vim de Santos, a gente não está acostumado com palavras tão fortes vindo da diretoria. As palavras fortes que a gente coloca são sempre cupom Eu Vim de Santos lá na Golcase. É o copo térmico, tem branco, tem preto. Eu apontei os errados, meu Deus, que momento. Tem branco, tem preto. Incrível, eu não vou editar, foi assim mesmo que eu fiz. E com o cupom na Golcase Eu Vim de Santos, você tem desconto, frete grátis, levando copos térmicos que você pode personalizar com o símbolo, nome, com vocêzinho aqui e o nome, o símbolo menor, enfim, tem várias opções, tem com tampa, tem sem tampa, dessa vez eu acertei, olha só. Minha dislexia não funcionou dessa vez. Copos térmicos na Golcase com o cupom Eu Vim de Santos, valem a pena, são maravilhosos, uso sempre. São bonitos, né? Esse é o ponto. Golcase, QR Code na tela, o link na descrição. Pega o seu cafezinho, eu aqui, ó, com Manduca, hein? Esporte por Esporte, essa caneca é bonita. Obrigado ao Léo Fontes que me deu a caneca do Armando Gomes do Esporte por Esporte quando eu fui lá pela primeira vez. Pega o seu cafezinho. A gente precisa comentar 3 tópicos que eu achei os principais aqui. Vamos por ordem de fala dele mesmo, tá? Vamos dentro da timeline, da linha do tempo que ele falou aí. Não é um ranking, isso eu quis dizer. Ele usa a palavra constrangedor, entre outras, para adjetivar a atuação de sexta-feira, quando o Santos empatou com a Ponte Preta, estava ganhando de 2-0, o Elvis da Ponte é expulso e o Santos consegue tomar um empate. Constrangedor é uma palavra, digamos até, fraca para o que eu penso sobre aquela atuação, mas dentro de um clube de futebol de forma pública, como o Paulo Brex fez hoje, é uma palavra muito forte. A gente sabe que, por exemplo, quem vai dar coletiva, que é o técnico usualmente, não vai bater no elenco de forma forte, não vai bater na diretoria de forma forte publicamente. Pode ter discussão interna, pode ter a bronca no elenco no vestiário, pode ter a discussão na reunião com o dirigente, mas não vai ser na coletiva. O Paulo Brex falou na coletiva, que foi constrangedor. Isso é uma mudança de postura muito grande, porque foi constrangedor, 2, o Carille e o Giuliano, mas principalmente, querendo ou não, o Carille, porque envolve falar do elenco, foram por outra linha na sexta-feira, né? Na coletiva, eu estava lá presente, inclusive. Então, para mim, é muito importante ele falar publicamente, uma peça grande dentro do Santos, falar publicamente que a atuação foi constrangedora. Porque a gente vê uma linha de, não, a atuação foi boa, porque contra o Botafogo, né? Tem que chegar alguém e falar, foi ruim, gente, foi ruim, foi muito ruim. Não dá, com todo respeito à Ponte, tava com a menos. Não dá pra ficar empatando, como não dá pra ficar empatando com o Amazonas, perdendo do Avaí em casa, enfim. Foram só nos jogos em casa, até por respeito aos adversários, que vieram e fizeram boas partidas, e respeito aos adversários de fora, porque não vou desrespeitar a força das torcidas, por exemplo, o CRB que empatou, enfim, outros times. O Guarani empatou também. É difícil lembrar a vitória do Santos recente, né? Pô, Paysandu, a casa de vocês contra um time jogando nada, não, o Santos jogou bem, querido. Enfim, segundo tópico. Ele fala em um retorno ruim dentro da expectativa. Recado claríssimo pro elenco. É um elenco que não tá jogando nada, mas é um elenco montado para subir para a Série A com tranquilidade. Eu gravo isto nessa quarta-feira, o Santos é terceiro colocado. O Novo Horizontino e o Mirassol, que com certeza tem menos dinheiro para investir e que com certeza tem folha salarial menor que o Santos, ambos estão à frente. O Novo Horizontino é o líder e o Mirassol é o segundo. O Santos hoje é o terceiro. Não corre risco de, na rodada, na próxima, né, sair do G4 por detalhe de saldo de gols, porque o Santos tem 18 de saldo, se eu não estou enganado, o América talvez é o quinto, tem 3. Então, a não ser que eles ganhem de 14-0, entendeu? Vocês entenderam, né? Então, não vai sair, mas assim, até porque eu espero ganhar do Brusque, com todo respeito ao Brusque, tem que ganhar. O retorno é baixo. Mesmo que vire líder nessa rodada, o retorno é baixo. Era sim pro Santos, com esses jogadores que estão aí, estar pelo menos na liderança. Na minha opinião, era para estar com acesso quase garantido. É para estar com folga. Não em terceiro. Então, recado claro. E mais importante, na minha visão, ele vai para uma outra linha agora da alta cúpula, como falam, né, dos dirigentes do Santos. Que ele também é um dirigente do Santos. Dos outros dirigentes do Santos, enfim. Porque o próprio Marcelo Teixeira falou recentemente que para ele não precisa ser campeão, tem que subir. O Brex não falou com essas palavras,
Mas retorno ruim dentro da expectativa é que a expectativa era estar acima da terceira posição. Com todo respeito, ele não tá falando em ser segundo, ele tá falando em ser líder com alguma vantagem. Isso pra mim é muito claro. Mas enfim, acho que ele vai numa linha bem diferente do presidente e de outras pessoas dentro do clube. Agora, o terceiro tópico, pra mim, é a bomba, né? Eu até mandei um áudio pro Edu Jardim, ele vai fazer vídeo lá no Jogo Falado, é claro, perguntando, porque o Edu tava na coletiva, de repente eu perdi alguma coisa no contexto, eu não pude ir à coletiva. Eu perguntei, vocês que estavam aí, acharam que foi um recado pro Carille a parte em que ele fala estamos prontos para agir, mas a parte que ele fala não podemos errar, mais a parte que ele fala, e principalmente essa, não há trava que impeça de agir. Não há trava que impeça de agir. E aí pode ser uma grande coincidência de escolha de palavras. Mas dias depois, uma semana depois da FIFA dizer que o Vevaren não tem ganho nada do Carille, leia-se, financeiramente, e tá tudo certo por lá, por mais que o Vevaren vá recorrer ao caso e tal, pra mim não é coincidência. Esses caras são muito inteligentes e têm muita noção de onde se metem, do que falam, em que momento aparecem. Para ele aparecer neste momento falando não há trava que impeça de agir, é um recado, na minha visão, claro, interpretação, fortíssimo a Fábio Carille. Não tem trava. Não tá bom, nós vamos agir se não melhorar. Porque elenco, o que tinha para mudar, mudou. A mais recente saída é a venda do Patati. Chegaram aí os 6 caras que ele cita. O Luan, o último, um bom movimento, inclusive, do Luan, claro, tem vídeo aqui no canal se você não viu. Mas a gente sabe, falando em outro vídeo que tem aqui no canal, que o Paulo Brax quer mudanças. Tem um corte aqui no canal da nossa live matutina com a Gabi contando que o Brax adoraria que 4 nomes dentro do Santos, ela não sabe quem são, a gente também não, que fossem embora, saíssem, mas que ele perde na batalha ali para que essas pessoas saiam. Não sei se o Carille é um deles, mas não há trava que impeça de agir e indica que ele quer mudar se não melhorar, e logo, leia-se sábado a partir das 4 da tarde, quando o Santos encara o Brusque. Para mim foi um recado muito forte. Toda a parte da coletiva em que o Brax falou foi forte, os 2 minutos e meio, 3 minutos aí, e esses 3 tópicos, principalmente o terceiro, fortíssimos, fortíssimos. Enfim. Santos vendeu o Patati, anunciou na manhã desta quarta, tem um vídeo, esse vídeo é maravilhoso. Entrem no perfil do Instagram do Maccabi Tel Aviv, o time pro qual o Santos vendeu o Patati. Fizeram uma junção, se não me engano, do X Factor, aquele programa que vão artistas lá, não sei se é só cantoria, enfim, com o Patati. Aí o Patati fala que ele I play football, joga futebol e não sei o quê, como se ele estivesse no palco do programa de calouros, né? É genial. Dito isso, a venda foi boa para o Santos. Segundo o IG, que já tinha dado no final de semana essa venda, 1,3 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, claro, na cotação do momento. 8 milhões de reais para um jogador que não se firmou e ficando com 40% dos direitos do atleta, ou seja, em revenda, o Santos pode vender mais coisa ainda, é muito importante. É muito importante. Acho que é uma boa venda. Não consigo entender por que ele acabou ganhando tantas chances. O último jogo ele foi titular, por exemplo. Tô nem falando pela qualidade. É porque essa venda já estava sendo discutida há um tempo. Será que é para mostrar que ele tá bem? O Santos foi vitrine para o Maccabi Tel Aviv? Isso me dói. Mas o Patati não rendeu no profissional. E aí eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a venda foi boa. Acho que 8 milhões de reais para um jogador do nível dele é o que dava mesmo. Não deu certo no profissional. Um dos gols dele foi sem querer. O outro foi um belo gol contra o Paysandu. O gol sem querer contra o Brusque, né? Ele tenta cruzar, a bola entra. Mas foi uma... Eu não quero me alongar nisso, mas foi uma situação dele desde o Sub-20, todo mundo nas redes sociais, a Patati. E eu que tava assistindo ao Sub-20 falava, gente, não, eu entendo que eles fazem uns golaços. Inclusive o vídeo de apresentação, de anúncio, né, dele lá no Maccabi, tem gols só da base, e são belos gols. Mas para cada levada pro meio e batida colocada de esquerda que ele dava e fazia o gol, eram umas 3, 4 por jogo que iam parar lá na rede de proteção do CT Pelé. Eu tava assistindo e eu falava, gente, não vai ser solução, não é o momento de subir. Ele acabou estourando a idade, depois de muita expectativa, e não cumpriu. Até me deu, eu falei isso publicamente em outro vídeo, me deu uma desanimada esse jogo do Sub-20, que eu tava vendo o negócio, tava ruim e eu tava tomando pancada. Mas é bom, você tá errado. Eu não tava errado, mas nem é pra cantar vitória. É que assim, jogos do Sub-20
são diferentes. O goleiro do Sub-20 é mais fraco que o profissional. O zagueiro que ele tá driblando, ele, qualquer jogador, tá? É mais fraco. A velocidade, o Kevson, né, coitado, tá se recuperando aí, toda sorte, que recupere logo. Ganhava na velocidade no Sub-20 porque os caras são mais lentos. Boa parte sequer vai jogar no profissional na vida. É base, então é outro mundo. O Patati não tinha, como não tem ainda, aquele diferencial para chegar no profissional e brilhar. E eu entendo os protestos da torcida porque muita gente que não forçava essa subida dele se decepcionou, porque ouvia que era bom e aí chegou na hora e não foi. Então acho que o Santos faz um dinheiro justo e honestamente os três pontas direitas eu falo Aspa porque o Otero não é, mas joga lá. Otero, Patati e Pedrinho. Eu não manteria nenhum para o ano que vem. O Otero a gente pode discutir. Pedrinho e Patati eu não discuto. Bom, Patati porque saiu, mas o Pedrinho eu não discuto. Para mim não pode ficar. Mas nenhum foi solução. É uma posição que o Santos está carente. Vai que o La Quintana soluciona alguma coisa. Acho que dá para sobreviver, até o final do ano. Sem o Patati e com os caras que ficaram, mais o La Quintana. Tomara que dê, né? Se a gente não sobreviver. Meu Deus. Mas, enfim, o Patati que vá seguir sua vida lá em Israel, ganha seu dinheiro, seja feliz, quem sabe consiga uma venda, o Santos ainda fature no futuro, mas acho que não faz falta no Santos, acho que criaram muita expectativa, e dessa eu não me responsabilizo, do Miguelito eu posso me responsabilizar, dessa eu não me responsabilizo, e acabou sendo uma decepção também pela expectativa, temos que ir com calma, com a base, menos quando precisa jogar, Sherman e Souza, escala, Carille, tchau Patati, tchau pra vocês também, beijo.